Olá, diretores, professores, educadores em geral. Sou Rosimar Santos Oliani, psicóloga e psicopedagoga e diretora do Cinep Paraná. E hoje estamos aqui para mais um podcast dos eventos do Cinep Paraná. E teremos aqui hoje conosco uma convidada muito especial. Ou seja, sempre ela é muito especial. Estou falando, gente, de Isabel Parolin. Tudo bem, Isabel? Tudo bem, tudo ótimo. Tudo jóia? Que bom você estar aqui com a gente novamente. Estou muito feliz em tê-la conosco. A alegria é minha de poder estar no ambiente que a gente gosta de estar, né? Que é o ambiente de escola, com educadores. Que bom. Isabel, nunca é demais perguntar quem é você. Vamos lá? Ixi, essa pergunta é tão difícil. Eu acho que o dia que eu responder essa pergunta, eu terei terminado um ciclo da minha vida, né? Eu sou, sobretudo, uma educadora. Eu comecei minha vida como professora, depois eu fiz pedagogia, depois eu fiz psicopedagogia, psicodrama. Eu sou mestrada fiz mestrado em psicologia da educação. Mas hoje eu digo assim, Rosimar, e a todos que estão conosco nesse momento, eu sou uma educadora, uma pessoa que trabalha com aprendizagem, né? Então, eu sou psicopedagoga, trabalho na clínica e trabalho com famílias e com pessoas que dizem que têm dificuldade de aprendizagem, mas, na verdade, a gente sabe que eles não estão sendo contemplados na sua forma de aprender, no seu estilo de aprender. E com professores eu trabalho sobre isso também. É sempre aprendizagem. Aí, como uma pessoa aprende, de que modo, quais são as abordagens que a gente pode fazer e, sobretudo, como é que é a interação desse educador, desse professor, dessa professora com essa criatura, essa criança, esse jovem, esse adulto que tem o desejo de aprender. Ou às vezes não tem, né, Rosimar? É, aí que vem os desafios, né? Então, para a gente até poder começar, Isabel, tem uma perguntinha sempre, ainda mais depois de tudo isso que nós passamos, né? Em relação, nós ainda estamos na pandemia, mas o que mudou para você em relação ao nosso educador? Quem é o educador? Essa pergunta aí, eu vou desdobrar ela em várias. Primeiro, assim, o que mudou, né? Eu não diria exatamente o que mudou no que eu vou falar, mas o que se acentuou. E até quero agradecer as pessoas que vão nos acompanhar com atenção. É sobre atenção que eu quero falar. O que a gente já percebia antes da pandemia e que, ao longo da pandemia, vale a pena dizer, eu fiz muitas reuniões. Eu tive muito online, em lives com professores, com famílias, com adolescentes, com individual, coletivo, grupo, tal. E o que a gente vê hoje? A gente vê hoje que as pessoas não têm paciência, elas não dão atenção. Atenção hoje é ouro. Então, é por isso que eu disse, né, agradecer a atenção que estão nos dando e dizer assim, não ponha no 1,5, 2, na velocidade 2, esse podcast. Por quê? Porque a nossa fala, o nosso cérebro, à medida que eu vou ouvindo uma coisa, quando você me faz uma pergunta, eu me reporto, eu construo essa pergunta na minha cabeça, tem um tempo. Quando eu ouço tudo à velocidade 2, é rapidinho eu vou ouvir, rapidinho eu vou responder, rapidinho eu vou esquecer. Porque não tem a questão da aprendizagem mesmo, que é uma questão da relação com aquilo, me relaciono com aquilo e dou um sentido para isso. É só quando damos o sentido próprio é que eu aprendo. Tanto é, Rosimar, que eu dividi a tua pergunta em 3 partes, ainda na primeira parte da pergunta. Se eu perguntar para você, hoje é dia 27, o que você fez no dia 27 de maio de 2021? Possivelmente você não lembre se não aconteceu alguma coisa importante. Mas se aconteceu, você vai lembrar, porque teve um significado para você. E você vai dizer, eu lembro, porque foi o dia, sei lá, que eu conheci um gato, que eu fui em tal lugar, que eu encontrei alguém, enfim, bati o carro, enfim. Porém, isso não quer dizer que você tenha boa memória ou capacidade de aprendizagem melhor ou pior. Isso quer dizer que você prestou atenção, se apropriou disso e daí pôde dar significado próprio. Então, o que mudou na pandemia é
a atenção. As pessoas se esgotaram de tanto ficar nas telas e hoje não tem mais paciência de dar um tempo. Então, dar um tempo é um gesto de generosidade. Eu estou aqui para você. Assim como nós estamos aqui, né, Rosimar? Agora nós estamos para você que está nos ouvindo. Né? Perfeito. E agora, pegar um outro pedaço da tua pergunta, né? Que é assim, quem é esse educador? E daí nós temos que ir ao conceito de quem é o que é ser um educador, para daí identificar quem é o educador. Quem é o educador? O que é educar? Educar é um processo muito complexo, que não quer dizer que porque é um professor, é coordenador ou é diretor, que ele é um educador. E nem que porque é pai, mãe, avó, padrinho, é um educador. O educador é uma pessoa que tem uma intenção de formação humana. Tá? Então, assim, tem a intenção, tem um objetivo, tem claro o que é formar um ser humano. Para qual sociedade se forma esse ser humano? E aí, a partir dessa clareza, eu intento isso, objetivo, em gestos, enfim, em uma ação educativa. Então, educar esse processo. E aí, quando você pergunta assim, né, quem é o educador, é essa pessoa que tem essa intenção. Só que essa pessoa, né, que está na escola, que é um professor, que é uma pessoa da cantina, que é, como dizem o pessoal aqui, sobretudo aqui em Curitiba, né, o tiozinho do portão, do cone da escola, a guarda municipal, enfim, quem seja, a pessoa que cuida da biblioteca, a zeladora, todos numa escola necessitariam ser educadores, ou seja, saber que eu estou ali trabalhando para fazer gente. Né? Eu sempre digo que o professor não sai de casa para dar aula, ele sai de casa para fazer gente. Né? E aí, dentro desse contexto, então eu digo assim, quem é o educador? Eu não sei exatamente tá? Quem é. Na verdade, quem está nos ouvindo agora deve estar dizendo, eu sou um educador, porque eu saio de casa com esse objetivo e com essa intenção. A gente gostaria que todos fossem, né, Rosimar? Mas acho que é mais ou menos por aí o que eu tenho para te responder. Fala um pouquinho aos educadores das escolas associadas ao Cinep Paraná, um pouquinho sobre o conceito de educar. Isso daí é outra coisa bem importante. Eu vou aqui me basear num autor que eu gosto muito, que é o Bernard Charlot. Né? É um autor francês, mas que mora aqui no Brasil, ele mora em Sergipe, em Aracaju, como ele diz. Né? Ele diz o seguinte, que o educar é um tríplice processo. Humanizar, socializar e enculturar para tipificar e subjetivar. Vamos aí, vamos por partes. O que é humanizar? Humanizar é você trazer esse ser humano ao mundo no qual habitamos, com toda a sua subjetividade, com toda a sua complexidade. Então, um ser humano não nasce aprendendo a achar um nascer do sol bonito. Hoje, o dia de hoje, gente, nasceu com um vermelho maravilhoso. Eu moro num apartamento, eu pude olhar a janela e me deslumbrar assim, com a beleza do amanhecer, a beleza de uma flor, da cor de uma flor. Nós estamos aqui em Curitiba, né? Em Curitiba tem umas ruas que caem as pétalas das árvores, né? Dos ipês, e dão aquela beleza que, se eu não chegar para o meu filho, para o meu aluno, e disser assim, olha, gente, veja a cor desse ipê, veja a cor desse céu, veja que lua linda. Boa tarde, professora. Boa tarde para a senhora que está saindo da sala, que está entregando a sala toda limpinha, a pessoa que está na cantina, o senhor que está na frente da escola. Ou seja, reconhecer que aquela pessoa trabalha, sim, ali na escola, mas existe uma hierarquia social. Ele é um senhor, eu sou uma criança, e eu olho para essa pessoa e digo, bom dia, boa tarde. Você sabe que faço muito isso, mas recentemente fiz novamente. Eu pergunto, quando eu estou com pais, trabalhando com pais, Rosimar, quem aqui acha que seu filho, se entrasse, por exemplo, num lugar onde tivesse vários adultos, inclusive uma de suas professoras, se essa pessoa
essa criança de 8 anos, de 10 anos, de 12 anos, de 14 anos, esse adolescente, se ele cumprimentaria: bom dia, professor. E você sabe qual é a resposta que eu tenho, Rosimar? Um silêncio. Porque os pais ficam pensando: será que meu filho cumprimentaria? Eu moro em prédio e vejo que não. Eu tenho que dizer bom dia, vamos fazer desse dia hoje um bom dia e tal. Porque, habitualmente, as pessoas olham no celular como se defendendo. Para eu não precisar falar com ela, nem ficar olhando para ela, num lugar tão pequenininho, eu olho para o meu celular e, daí, de certa forma, eu modulo o meu pensamento, as minhas ações e as minhas emoções. Então, humanizar é isso, é trazer esse ser humano à cultura, né? Que daí é outro item que ele traz. Como é que a gente vive? Nós, curitibanos, sabemos bem que tomamos café com leite quente. Que café só pode ser bem-vindo ou forte, né? Sem nada, ou com leite quente. Isso é nossa cultura. É socializar. Como é que nós nos relacionamos, reconhecer a hierarquia social, reconhecer criança. Eu sou criança, mas não é porque eu sou criança que eu não tenho palavra, que eu não tenho uma forma de fazer uma intervenção, mas também tenho que aprender a respeitar os outros. Enfim, como é que nós nos relacionamos e como é que nós lidamos com o que nos pertence, o que partilhamos, essa leitura de mundo que nos traz essa questão de cultura e o jeito de se ver a cultura. É aí, só depois desse caldo todo cultural, né? Só depois que eu digo assim, não, acho que a palavra não é só depois, a palavra mais adequada é assim, em meio a esse caldo relacional e cultural, o sujeito começa a se identificar, né? Se tipificar, como diz o Bernard, e ele vai percebendo: eu sou um menino, sou uma menina que vivo nesse contexto, ou eu me identifico com tal coisa e não com isso. E esse processo de identificação, ele possibilita o que nós chamamos de subjetivação, né? Que é o que vai nos trazer tudo que não está absolutamente ou concretamente nos posto, mas que nós vamos qualificar, que nós vamos dar sentido àquilo, né? Então, aqui nós não estamos tendo só, né, Rosimar, um momento de conversa entre nós. Uhum. Nós estamos em meio a quantos educadores, né? A quantas pessoas, a quantas famílias que estão nos ouvindo, que podem começar a pensar: nossa, eu nunca pensei em educação sobre esse aspecto. Enfim, a gente consegue subjetivar, porque nós sabemos quem somos. Você começou me perguntando, né? Uhum. Quem você é. E, ao saber quem eu sou, eu posso colaborar nesse processo de enculturação, de socialização e, por fim, de humanização, que nós queremos uma sociedade com seres humanos cada vez mais delicadamente humanos. Falar em educar é sempre enfrentar conflitos? É possível educar sem conflitos? Pois é. Então, nós precisaríamos pensar o que é conflito, né, Rosimar? Porque se você entender que conflito é quando eu não estou de acordo com o que você fala, plenamente de acordo, é sempre um conflito. Porque pensar é transgredir, né? Todo pensador é um transgressor. Todo pensador ele vai direcionar, ele vai dar um sentido que nem sempre é o sentido que eu espero, que eu imagino. Então, educar é saber lidar com conflitos, mas não necessariamente que esse conflito seja da ordem da agressão, da ordem do não aceitar. Nós vivemos hoje um momento social, né, Rosimar, é tão difícil, né, de descrever, inclusive, que é um momento em que as pessoas têm opinião e a gente percebe muito bem que elas não entram em conversa, em diálogo. Não tem diálogo, né? É em defesa de ideias. Eu vou defender a minha ideia e você defende a sua. Então, nesse ponto, esse conflito é interminável e ele não é educativo, né? O conflito só é educativo quando você me diz uma coisa e eu digo assim: não, Rosimar, eu não penso assim.
Por que você pensa assim? De onde que você tirou isso? Se for numa sala de aula, por exemplo, né, alunos trazem, às vezes, pensamentos equivocados, não é mesmo? Que o professor vai precisar desmontar aquele pensamento. Ou então entender, né, de onde que ele tirou isso, qual é a perspectiva disso, enfim. Então, acho que essa visão, sabe, Rosimar, nós precisávamos resgatar, que é a beleza da possibilidade de estabelecermos uma conversa com os nossos aprendizes. E a conversa no sentido assim mesmo de me diga, né? Me diga, da onde que você tirou isso? Essa coisa do lugar de fala, que nós temos agora esse conceito que eu acho tão bonito e que estabelece um valor para cada pessoa, mas que também dá a ela a clareza de onde você fala, né? Então, acho que isso é uma questão. Então, dentro dessa perspectiva, sim, o educador é uma pessoa que tem que estar preparada para o conflito. Apesar de que, e agora vai aí uma coisa para todo mundo pensar, né? Nós temos uma tendência a achar que a sala de aula bacana, né, é aquela sala de aula silenciosa, que todos os alunos concordam, né? Tem alguma pergunta? Não, não tem. Tá tudo bem. Vocês entenderam? Sim, entendemos. Aí, aparentemente, não há conflitos, porque também há uma suspeita que não esteja havendo aprendizagem, né? Porque se a aprendizagem é se apropriar daquilo e dar sentido próprio, e só esse sentido próprio vai modificar o comportamento da pessoa, quando eu dou sentido próprio, eu vou pensar, e volto a dizer, pensar é sempre marginal, né? E que caminhos são possíveis, no caso, para que a educação, de fato, ela aconteça? Eu acho que são vários os caminhos, ainda bem, né, que são vários. E nós somos criativos e vamos cada vez construindo outros caminhos. As artes são um caminho fabuloso, né? Mas eu tenho para mim, Rosimar, que o mais fácil para nós, educadores, professores, coordenadores, diretores, enfim, pessoas que trabalham nas escolas, familiares que têm o desejo de promover educação libertadora, né? Educação crítica, educação que viabilize da pessoa ler o mundo e ter uma opinião própria sobre aquilo, é a conversa. E eu acho que a conversa ela está muito esquecida no seu sentido verdadeiro. Ontem mesmo, eu vi uma descrição de uma professora contando que ela tinha tido uma conversa comigo sobre a conversa. E aí ela assistiu, ela estava na escola dela, e ela assistiu o pai receber uma notícia do filho e conversar com o filho. E daí, o que essa professora descreveu? Ela disse assim, que o pai chegou e disse assim, fulano, olha o que a coordenadora me falou. Me falou isso. Isso está certo, meu filho? Está certo? Você acha que não sei o que blá, blá, blá. Escuta, nós vamos combinar que de hoje em diante, nunca mais a escola vai me chamar para isso. Você entendeu? Entendeu? Você entendeu, meu filho? Entendi. O menino disse, entendi, e foi embora. Daí ela disse assim, Isabel, ela disse, eu conversei com meu filho, eu conversei com você agora, isso não vai mais acontecer. E o cara foi embora dela, pensou assim, mas com quem que ele conversou, né? Né? Porque e essa coisa do dar um tempo, do dar a escuta, do dar o olhar, né? Eu estou aqui para você. Eu acho tão lindo a isso. A questão que a gente vem trabalhando muito até com as escolas, a escutativa, né? O quanto é importante realmente escutar o outro, né? Isso, escutando, vendo, sentindo, né? Percebendo. Uma criança que eu atendo no consultório chegou e disse assim para mim, olha que interessante, um menino bem desatento, tal, chegou e disse assim para mim, Isa, eu deixei minha professora louca hoje. E eu falei, e o que você fez? Ele me contou lá, de deixar a mesma professora louca. Mas o que eu achei bonito, eu disse assim, como que você sabe que você deixou a professora louca? Daí disse assim, porque o pescoço dela ficou grosso. E daí eu achei bonito, que eu disse assim, esse menino já está no outro estágio. Ele ainda não consegue controlar os seus impulsos, mas ele já observa a repercussão do gesto dele no outro. Porque pescoço grosso não há de ser parente do Hulk. No entanto, ele percebeu né, o sangue,
Ou seja, o estado emocional em que ele deixou a professora. Tanto é que ele descreveu o arrependimento dele. Então, acho que é essa coisa da conversa, sabe? E de ouvir mesmo. Se eu abro a conversa... Você está abrindo uma conversa comigo, né, Rosimar? Você está me perguntando e eu estou te dizendo o que eu penso, o que eu sinto. Nós estamos nos vendo, daí você pode avaliar o estado emocional que eu me encontro. Enfim, isso tudo que faz parte da conversa, que fez tanta falta na pandemia e que acabou recortando o sujeito num retângulo. E aí a gente pode até voltar na tua pergunta lá, né? Assim, por que você, que acho que isso ficou defasado nesses 2 anos? Porque a gente aprendeu a recortar esse sujeito também, né? Recortar esse sujeito. O que aparece naquele retângulo, o sorriso, a comunicação, a câmera desligada. E esquecemos de ler que uma câmera desligada ela tem uma informação a nos dar. Né? O modo como essa pessoa fala, o modo como ela entra na conversa, o microfone e a câmera desligada. Tudo isso nos diz alguma coisa. E a conversa, eu acho que é o restabelecimento disso. Acho que as famílias estão precisando conversar com a escola. A escola está precisando conversar com as famílias. A escola está precisando conversar com seus professores. Ouvindo muitos educadores, tem uma fala que é em comum, que é, puxa, professora, como é difícil educar. É difícil? Por que é tão difícil educar, Isabel? Eu penso que as pessoas não têm clareza de por que educam, para que educam. O que me faz dizer para o meu filho que ele tem... então, vou pegar falas rotineiras que os professores vão ouvir. Mas ele não faz a lição. Mas ele não gosta de estudar. Os pais assim, mas ele não me obedece de jeito nenhum, por exemplo. Eu quero que ele chegue da escola e tome banho, ele não toma. Não, mas ele fica no jogo horas, eu não consigo tirá-lo do jogo. Por que não consegue? Por que ele não faz a lição? Por que ele não está dando sentido para aquilo? Por que ele não tem compromisso? Por que ele não sabe para que ele estuda? Ele não sabe para que ele vai à escola? Ele não acha que o mundo está esperando por ele. Ele acha que... Outro dia, uma mãe contou uma coisa que eu achei bem interessante, que o filho dela se admirou que o pijama dele não ficava no banheiro. E ela disse, Isabel, todos os dias, com muito carinho, eu coloco o pijama do meu filho quando ele vai tomar banho no banheiro. E ele achou que o pijama estava ali, um dia não estava. E ele disse, alguém esqueceu de guardar o pijama no meu banheiro. Esse alguém era a mãe, que tinha um gesto de carinho e tal. Então, assim, a leitura de mundo, né? Essa coisa de eu perceber que eu não sou o único no mundo, que o sinaleiro fecha para todos que estão na mesma pista que eu, é um indicador de uma leitura que tem a ver com educação, né? Com educação e a possibilidade daí de educar, de subjetivar, né? De saber quem eu sou, para que mundo eu vivo, né? Eu estou sendo criado. Por que eu vou na escola? Então, eu disse assim, eu não faço lição, eu não gosto de matemática, eu não vou estudar matemática. O professor de matemática é chato, professor. E eu não estou nem entrando no mérito se esse aluno tem razão ou não, se aquela atividade é bacana ou não. Eu estou entrando no mérito de que, para bem educar alguém, os educadores têm que ter noção de quem eu sou na vida dessa pessoa, qual é o meu objetivo como educador, para que eu educo essa pessoa, para qual sociedade eu educo essa pessoa. É uma sociedade em que o que é muito comum hoje, sobretudo nas escolas particulares, né, a quem estamos nos referindo, crianças mimadas e pais querendo que a escola mime igual. Então, assim, é só dar uma questão em que esse aluno tenha que investir um pouco, fazer um investimento pessoal, que a família grita. Os pais vão pedir, a mãe vai pedir, o pai vai pedir, mais as mulheres que os homens fazem isso. Eu vou para casa para ajudar meu filho no trabalho, porque ele tem um trabalho difícil, o professor de história pegou pesado, o professor de geografia, de português. Ou seja, tá, mas o seu filho hoje você faz o trabalho com ele. Mas e como será quando ele tiver que trabalhar por ele, né? Fazer um investimento pessoal, enfim. Então, resumindo a tua pergunta, né, que eu alonguei tanto na resposta, mas só se educa quando se tem clareza.
o papel que se tem, o lugar que se tem na vida daquela pessoa, que lugar eu tenho na vida dela, quer seja de educador, quer seja de pai, padrasto, madrasta. Não é raro você ouvir uma avó dizendo assim, não, mas eu não tenho que educar meu neto. Depende. Se você fica o dia inteiro com o teu neto, tem que educar sim. Você tem que ser parceiro dos seus filhos. Você tem que permitir que seus filhos eduquem do modo como eles entendem educação. Mas você não pode solapar o trabalho deles, né? Ah, mas eu sou padrasto, eu sou madrasta. Tá, depende. Se você convive com essa criança, você tem que ter claro o seu papel na vida dessa criança. Então, ter claro o papel e ter claro para qual sociedade nós vivemos. As pessoas hoje, Rocimar, estão educando como se o mundo estivesse esperando aquela pessoa para que aquela pessoa fosse atendida nos seus desejos. E o que a gente tem lido, né, do que é hoje e das prospecções para 10 anos à frente, não é nada disso, né? É uma sociedade diversa, uma sociedade que tem por a empatia como princípio de várias ações bastante objetivas. E mesmo quem se defende dizendo, mas o metaverso, eu posso construir o que eu quiser dentro do metaverso, é verdade. Você pode construir um avatar que você quiser e trabalhar no metaverso, mas tem uma hora que você vai ter que escovar o dente, deitar e dormir. Perfeito. E daí vai se ver consigo mesmo, né? Então, acho que a sociedade hoje está muito equivocada nos seus objetivos educativos. Nossa, essa fala é muito importante. Outra coisa que eu acho assim, bem importante a gente falar um pouquinho, há um ditado que sempre, né, dentro da escola você ouve muito. Puxa, 70% da responsabilidade é dos pais, 30% é da escola, né? A quem pertence a responsabilidade do educar? Aos teus olhos, como que você vê isso? 100% da escola, 100% da família e 100% do aluno. Não se pode... Eu vou responder diferente. 100% do aluno, 100% da escola e 100% da família. Nós temos de responsabilizar esse aluno. Nós temos alunos que são robozinhos, que vão para lá, que vão para cá. O professor não mandou estudar, o professor não disse que número de página, o professor mandou estudar, deu o tema, mas não disse que lugar do livro. Aquele aluno ele não vai procurar no livro que ele tem que trabalhar, fazer um trabalho pessoal, buscar como é que eu aprendo, de que modo eu aprendo. As famílias, no WhatsApp do grupo... Eu fiz há um tempo atrás uma pesquisa com WhatsApps de família, algumas escolas me forneceram, e foi assim um trabalho infinito, a gente não terminou, a gente abandonou o trabalho. E a amostragem deu para ver assim, as mães perguntando, tem lição hoje? O meu filho não anotou e não sei o que na agenda, quem tem? Daí uma outra mãe diz assim, tem sim, olha aqui, fotografa a agenda do filho e tal. Daí a mãe diz, ai, obrigada, isso aqui. Tá, e esse menino tem o trabalho, daí a mãe vai lá na mesa, o pai ou a pessoa que está junto ali, e abre o livro naquela coisa, e o guri executa aquilo, e ainda, às vezes, por favor, a mãe, o pai, a avó, a empregada, enfim, quem esteja. E, às vezes, até esquece de entregar para a professora, porque a família não lembrou de entregar. Essa questão entra em umas questões aí muito complexas, talvez para um outro podcast, que são da questão da autonomia, que nunca vai se chegar à autonomia, no máximo, né? Da heteronomia no máximo para a autonomia. E assim, e como que esse sujeito vai dar significado próprio? Sem esse significado próprio, ele não muda comportamento e não faz leituras sociais. É por isso até que a gente vê horrores nas redes sociais. E esses jovens fazem isso, essas pessoas fazem isso, porque elas não conseguem fazer a leitura dessa diversidade toda em que vivemos. E essa tua fala ela é muito importante, porque no futuro, o que o mercado de trabalho pede? Pessoas cada vez mais proativas, né? Sobretudo a flexibilidade cognitiva, né? Os documentos todos, por exemplo, da Unesco, é o que saíram antes, é o que saiu agora, em 2022, está trazendo toda essa questão de você entender a diversidade, todo tipo de diversidade. Tem gente que diz que é mimimi. Mimimi. Não, numa sociedade em que prioriza a diversidade, em que prioriza, assim, ela é de todos, de direito, né? Basta um.
Basta um. E essa questão do basta um é uma questão muito difícil para a nossa sociedade. E sempre que eu vejo pessoas dizendo assim, é um mimimi, porque não sei o quê, não se pode mais aqui. Mas até agora vivíamos numa sociedade de desrespeito, a sociedade foi amadurecendo para esse respeito. Por que não? Basta um. Eu vou te pedir algumas dicas agora para as escolas associadas ao Cinep Paraná, algumas dicas que ajudem, digamos, tanto os professores, né, os gestores, mas também o que você daria de dicas aos pais, ou seja, como que fica essa parceria realmente escola e família, para que se fortaleça, né, e a gente possa fazer um trabalho cada vez melhor em relação à educação. Eu primeiro diria que não é esse ou aquele, mas são ambas. Uhum. Não é isto ou aquilo, né? Eu acho que as famílias dizem assim, a escola, e a escola tem uma tendência a dizer a família, né? Então, a gente não pode avaliar nunca uma família, uma escola por seus modelos, né? Modelo familiar, como essa família se organiza, mas sim a partir do entendimento das suas dinâmicas. Tá? Então, a dinâmica, como essa escola funciona, como essa família funciona. E como é que eu vou entender isso? Como é que eu vou chegar a isso? Eu penso que é um trabalho, eu diria que é um trabalho da escola. Tá? Isso, agora estou falando bem com os dirigentes de escola mesmo, porque são eles que têm essa autoridade social de abrir esse diálogo com a escola. Nós somos parceiros das famílias. As famílias esquecem que a escola é parceira da família. As famílias dizem assim, a escola não fez isso, não fez aquilo. Não, tá, ela tem que fazer, vamos ver o que a escola não fez, o que a escola fez. Mas ela é parceira da família. Quando acontece alguma coisa com essa criança, eles não chamam a diretora da escola, eles chamam os responsáveis, quem tem o mesmo sobrenome dessa criança. Tá? Então, a visão de parceria, a visão de mesmo lado. Né? Mas veja, eu da família. Não, nós estamos do mesmo lado, vendo o seu filho e o meu aluno. Ele é meu também. Ele é aluno da minha escola. Ele é meu aluno. Mas é seu filho. Quando você entrega seu filho na escola, você não deixa de não ter a relação parental. O seu filho ganha uma outra relação, que é de ser aluno daquela escola. Então, ter todos os educadores daquela escola, mas ele não deixa de ser filho. Então, assim, não é responsabilidade que se entregue, é responsabilidade que se partilhe. Eu acho que essa fala tem que ser incansavelmente trazida à família. Tá? E para que todo mundo entenda que são 100% responsáveis. Muito bom. Isabel, passa para a gente um pouquinho qual que é o que você acha qual que é o maior desafio das escolas hoje? O maior desafio das escolas hoje é construir um sujeito que tenha autonomia no seu pensar. Aprenda a pensar. Acho que essa é a grande questão. Nós temos uma sociedade heteronômica que procura ídolos, que procura os seus influencers, que procura seus youtubers para seguir aquela pessoa sem pensar. Então, penso que o grande desafio é ensinar a pensar. E para ensinar a pensar, a escola teria que parar e pensar como se ensina a pensar. E trabalhar isso com seus educadores para depois trazer isso aos pais. Eu percebo que quando eu trabalho com grupos de pais, os pais ficam pasmos de perceberem o quanto eles trabalham o oposto do que nós estamos colocando aqui hoje. O quanto eles param o carro na frente da escola. Quer ver pequenos gestos? O aluno sai, ele esqueceu a mala, ao invés de ele se dar conta que esqueceu a mala e voltar para o carro, eu tive uma aluna que fez pesquisa em frente a cones de escola. A mãe ou o pai sai correndo para entregar a mala. Quer dizer, desde aí, sabe? O que eu tenho que levar para a escola? Desde aí, aprender a pensar a escola, a pensar a sua tarefa, a pensar quem eu sou na escola, a pensar o que essa disciplina está me contando, que história esse professor está me contando sobre essa disciplina e que história eu vou contar para mim para entender essa disciplina e para poder ler o mundo a partir das histórias que o professor me contou
desses conteúdos todos que ele me trouxe. Perfeito. Deixa uma mensagem às nossas escolas associadas ao Cinep Paraná. Que mensagem você deixaria hoje? Puxa, pensar numa mensagem, eu penso logo nesse aluno, né? Acho que a escola ainda protagoniza muito o professor, o currículo, a ideologia da escola. E ela ainda não conseguiu colocar o aluno como protagonista, de verdade, sabe? Para atender aquele aluno na sua necessidade de aprender. Acho que a escola ainda está muito voltada a si mesma, ao currículo, à sua ideologia, à sua história, aos seus professores, ao que a escola quer ensinar, e não ao aluno como protagonista da sua história de escolarizar-se. Deixa eu falar uma coisa para você que eu gostaria de encerrar o podcast aqui hoje com a mesma fala que eu iniciei, que é sempre muito especial ter Isabel Parolin aqui com a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Tá? Muito obrigada. Pessoal, muito obrigado a todos que participaram hoje de mais um podcast do Cinep Paraná.